sei que falta muito tempo para começar a terceira temporada, mas é melhor começarmos a contagem regressiva, pois a jornada que embarcaremos levará vários quilômetros de distância. Nesse caso, uns bons 3.700 quilômetros. Hoje vamos começar os recaps de Dr. Stone. Começaremos na primeira temporada até o final da segunda. Já fiz vídeo do especial do Ryusui, vou deixar no comentário fixado. E agora, bora lá! O episódio começa com uma narração que naquele dia todos os humanos viraram pedra. Daí partimos minutos antes, onde conhecemos o Taijo Oki, onde ele entra numa sala e fala que ele já se decidiu. É hoje que ele confessa todos os seus sentimentos perto da Yuzuriha. E ele tá falando isso para o seu amigo Senku. E meio que ele fala sarcasticamente, dizendo que ele vai torcer por você até que as cordas dele meio que se estouram no laboratório de ciências. E o Taijo todo ingênuo fala: você vai mesmo? Obrigado, Senku! E claro que o Senku explica o sarcasmo e chama o Taijo de grandalhão. Até questiono quão ilógico o Taijo é se ele nem confessou seus sentimentos há 5 anos. Então o Senku decide dar uma espécie de grog que libera todos os feromônios ao máximo. Em outras palavras, uma poção do amor. Já vemos que o Senku fala meio que muito cientificamente. Ele faz pro Taijo beber isso e estará meio que 10 bilhões % meio que liberado para confessar todos os sentimentos. Mas Taijo não quer depender dos cookies da ciência. E meio que os colegas cientistas: é realmente uma poção do amor? E o Senku: não, é só gasolina. E ele refinou usando tampinha de garrafa PET. E ele fala da estrutura molecular do polietilênio. Com todas as moléculas de hidrocarboneto, dá na mesma. Então um dos colegas pergunta se o Taijo não morreria se tomasse essa. E o Senku garante que ele tinha 10% de que ele não beberia. Não idiota determinado como ele. E fora da escola, Taijo encontra a Yuzuriha. Bom, a Yuzuriha estava usando um lacinho para meio que curar a árvore. Taijo estava prestes a se declarar para a Yuzuriha. Senku e suas companhias cientistas estavam apostando se o Taijo levariam fora ou não. E quando ele ia se declarar, todos prestam atenção em uma outra coisa. Uma luz verde absurda. Uma luz verde que transforma todo mundo em pedra. E daí rola um caos no mundo. Pessoas que estavam dirigindo o carro batem porque viraram pedra. O avião cai porque o pessoal virou pedra. Pra sorte do Taijo, claro que ele não morreu. E meio que ele tenta meio que se tirar desse transe, já que a Yuzuriha precisa dele. E ele não pode morrer como covarde porque ele ainda precisa se declarar para a Yuzuriha. Enquanto isso, vemos o mundo mudando. Os animais selvagens entrando na cidade, rolando vários alagamentos. As represas meio que virando selva. E meio que tudo tava meio que virando meio que floresta. E o Taijo não continua desistindo. Ele vai ter que se declarar para Yuzuriha. E ele vai ter que sobreviver, nem que isso mate. Isso não fui eu que inventei, foi ele próprio que falou. Vou sobreviver, nem que isso me mate. Vou sobreviver, nem que isso me mate. E depois de um tempinho, o mundo vira selvagem de novo. E o Taijo estava numa caverna onde meio que um líquido vivia caindo nele. Isso será explicado meio que ao decorrer do episódio. E então, Taijo sai da sua petrificação. E completamente nu. Taijo percebe que meio que está numa floresta e pergunta quanto tempo se passou. Então Taijo, usando seus músculos e se vestindo de baixo, já que ninguém quer ver sua pereba meio que no anime, ele vai caminhando até que ele meio que começa a se lembrar do seu passado. Bom, meio que umas meninas avistam meio que uma estátua de pássaro que parece muito realista. E o Taijo vê isso e soube meio que do seu amigo que viu um desses. E voltando ao Taijo atual, ele estava caminhando com uma moitinha de baixo. E voltando pro presente, meio que ele levou o pássaro até meio que um veterinário, mas estava fechado. Então ele se encontra com a Yuzuriha. Meio que a menina fala que meio que no veterinário não vai estar aberto até que as aulas comecem. E meio que um veterinário não analisaria essa estátua de pássaro. E fala que o Taijo meio que nunca pensa e é bem atrapalhado. E o Taijo tava suando porque é a crush que ele gosta. Então meio que o Taijo pergunta o que ela tava fazendo aí. E meio que ela fala: sabe como é? Eu também sou uma garota meio atrapalhada. E mostra a estatuazinha de pássaro. E, gente, ai que fofura de casal. E voltando pro presente, o Taijo finalmente chega onde procura. Ele acha a Yuzuriha, que estava enrolada numa árvore. Que era a mesma árvore
onde meio que eles estavam plantando. Tajo fica muito feliz e ele se desculpa por não ter protegido a Yuzuriha, enquanto ele não pode fazer nada. E só foi por ela, por com ele está meio que continua sobrevivendo o tempo todo, sozinho na escuridão desesperadora, por muito tempo. E ele finalmente pode contar aquilo e terminar o que ele estava falando. E ele fala que naquele dia tão distante, e a gente vê o Tajo meio que chorando entre olhos. Ele fala que ele ama ela por centenas de anos, ou talvez milhares. Então, com pura determinação, ele decide salvar a Yuzuriha, mas ainda não sabe como. Mas, assim que meio que ele se aproxima da árvore, ele percebe que tem algo escrito nela, que era: desça ao rio, grandalhão. E quando meio que o Tajo desce o rio, ele se encontra com ele, o execrável Senku. Então você finalmente despertou, seu grandalhão. Tajo ficou feliz que o amigo dele esteja vivo, mas Senku não tanto, porque o Tajo tava peladão. Você tá vivo! Você tá vivo! Não me agarra assim, peladão! Não! Vou te matar! Bom, Senku fala que eles estão em 5 de outubro, 5.738. Ou seja, se passaram uns bons 3.700 anos. E a gente vê o flashback que o Senku contou meio que todo o tempo. Ou seja, o cara que é casca grossa. E mesmo que despertasse por pura vontade, se ele acordasse no inverno, encontrar recursos seria muito difícil. E começar na primavera é meio que uma necessidade de sobrevivência. Um calendário preciso é uma necessidade absoluta. Então eles chegam meio que no acampamento de Senku. Senku construiu tudo isso do zero. Senku não tem mão de obra. Produzir o mínimo só para se manter vivos é meio que um dia inteiro. E para reconstruir a sociedade, ele vai precisar de um idiota grandalhão. E o Senku estava esperando o tempo todo pelo Tajo. E tinha 10 bilhões de certeza que ele estava vindo. Alguém que estava tão determinado para se declarar para o Yuzuriha desistiu de uma forma covarde, já que o Tajo não é assim. E ele confirma: não, é nosso não. Então Senku faz o trabalho intelectual e o Tajo o trabalho pesado. A humanidade levou 2 milhões de anos para ir na Idade da Pedra até a Idade Moderna. E eles vão correndo de volta ao topo. Senku vai recuperar o mundo. E ele vai descobrir a ciência por trás da petrificação e a volta à vida. Tajo só quer recuperar a namorada. 2 pirralhos ainda no colégio vão construir uma civilização do zero. E Senku fala a infame frase dele: isso me deixa tão empolgado. Ou o famoso Saisaru sei korewa. No dia seguinte, meio que o Tajo recolhe meio que o que deve comer, enquanto o Senku meio que tira o que não deve comer. Ele identifica cada coisa. A manita vidosa é venenoso. Shimeji é comestível. A manita muscaresa é venenosa. E o Senku até cita o jogo do Mario nessa parte. A tenisa é comestível. E a Kunita nem precisa se falar. Não consegue entender só de olhar, isso parece que saiu do jogo do Mario. Bom, eles comem, Tajo acha isso uma delícia. E meio que o Senku tirou sal que saiu do mar. E diz que uma pitada de sal, meio que o humano consegue comer qualquer coisa. Isso é verdade. Também consegue meio que fazer conservas com isso. Bom, Tajo decide sair para meio que buscar mais comida. E vê umas frutinhas. Bom, ele não pensa, então ele já come meio que a frutinha na hora. E claro que elas eram ruins. Só que ele avista meio que uma outra coisa, que é o mais forte primata do ensino médio, Tsukasa Shichion. E eu não tô falando daquele... vocês sabem. E isso vai ser um elemento bem importante. O Tajo volta pra caverna onde meio que ele ficou lá. Percebe que tem umas armas meio que pingando, meio que... onde meio que o líquido tá saindo. E meio que o Tajo... legal! Tem alguém além de nós! Quem deixou isso aqui? Meio que o Senku. Eu... E meio que conseguir mais humanos é a maior prioridade deles. E que futuro eles poderiam ter só com 2 machos andando pela terra? E eles supõem que meio que o mineral que meio que foram petrificados foi corroído. E se não é suspeito se os 2 saíram meio que quase ao mesmo tempo? E há uma explicação lógica pra isso. E ele aponta pra cima onde temos o líquido que meio que é feito de guana de morcego. Que são as fezes dos morcegos. E guano é feito de ácido nítrico. E o Tajo fica... ácido nítrico? Mas o que é isso? Bom, claro que o episódio não explica, mas eu explico.
Ácido nítrico é um ácido bem forte, pois seu grau de ionização é de 92%. Uma solução aquosa incolor em 70% em massa de nitrato de hidrogênio. Gente, além de entreter, mano, não sabe meio que te ensinar. As perguntas se meio que é esse ácido que meio que corrói as pedras, mas meio que o Senku fala que não é tão simples assim. Bom, o Senku tentou usar todos os métodos disponíveis, mas tá ainda se sentindo um otário. E ele tentou isso com todas as estátuas de passarinho. Então meio que o Taiji explica meio que se existem coisas que nem a ciência pode explicar. E meio que o Senku... Lá vem você com seus velho clichê. Por isso eles criam hipóteses e experimentam diversas vezes, já que a ciência é um processo lento. E se o Senku tivesse uma bebida alcoólica, o Senku fala que com álcool na bebida poderia combinar ácido nítrico e etanol para fazer o nital, um agente decapante de força industrial. Nital é mais ou menos uma solução de ácido nítrico e álcool usado para fazer metal e gravação, e é essencialmente adequado para revelar a microestrutura de ácidos de carbono. Bom, o Taiji só entendeu a parte da bebida alcoólica e ele mostra meio que as frutinhas. E pergunta se não dá pra fazer vinho. Pô, o Taiji vai fazendo trabalho braçal para acabar com todas as frutinhas. Fazer vinho é bem fácil, é só esmagar as uvas, colocar em um recipiente e misturar tudo até ficar pronto. E apesar de ser um crime fazer bebida alcoólica sem uma licença, depois de 3 semanas, eles conseguem fazer vinho. E o Senku tá bebendo esse vinho, meio que o Taiji... Isso não seria meio que um crime? Nós menores de idade bebemos isso? E o Senku? Relaxa, temos muito mais de 3.700 anos mesmo. Bom, o Taiji acha ruim, mas Senku acha uma maravilha. E daí vão começar a deslização de vinho. E pra quem não sabe, destilação corresponde à separação de substâncias voláteis presentes no vinho, inicialmente transformadas em vapor, depois condensadas. Bom, o Senku faz um pote de barro pra fazer meio que essa deslitilização. Claro que o barro explode. Meio que pessoas da Mesopotâmia usavam meio que esse método. E daí vários dias se passam. O Senku meio que faz a sua barraquinha, faz seu pote de barro de novo e faz a destilação meio que passando as estações. Taiji consegue uma barbinha, limpa um pouco a uso de Radanef, percebe que tá com baba. Senku meio que usa uma corticinha meio que pra se babear. E o Taiji meio que tenta fazer isso, só que do jeitão dele. E daí chegamos na primavera, onde eles tentam usar meio que o Niel de novo nos passarinhos, que parece não ter dado resultado, mas percebe que uma peninha meio que tá despetrificada. Então chega do tudo ou nada. Então eles jogam o Niel meio que no pássaro, e enquanto o pássaro começa a despetrificar, o Senku fala: olha, não há nada nas coisas que a ciência não pode explicar. Procure as regras por trás das coisas que não compreende. Esse esforço nós chamamos de ciência. E a andorinha sai livre voando. E o Senku fala que foi um esforço lento, mas gradual. E fala que ele vai derrotar a fantasia e a consciência. E isso é tão empolgante. E o episódio termina. E a gente vê a opening, a famosa Ohayoshi Kaidamani. Bom, esse primeiro episódio consegue te prender muito. Ele apresenta a ciência, muitas das coisas que a gente nem queria meio que se interessar. De um jeito brilhante que a gente consegue meio que se interessar. Além de nos simpatizar com 2 personagens meio que só em tela. Literalmente, que é o Senku, que é o inteligentão, e o Taiji, o destemido cabeça dura grandalhão. Que eles começaram com esse mundo de pedra. E no próximo episódio se chamará O Rei do Mundo de Pedra. E palmas para dublagem brasileira, porque é Felipe Grina e Alex Minei. Parabéns por me conquistarem. Bom, esse é o primeiro episódio da primeira temporada de Dr. Stone. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Que eu não Tobias e fui.